Olá, profissionais da harmonização orofacial. Vim bater um papo com vocês porque a minha aluna Vanessa, do Hof Total Online, pediu lá na minha caixinha de perguntas no Instagram um bate-papo sobre como vender Hof nos consultórios, né? Então, eu até tenho já algum material aí nos meus canais sobre isso, mas eu vou fazer mais esse conteúdo aqui para vocês a respeito disso. Então, vamos lá. A gente tem que pensar em muitas coisas. Eu não preparei aula, eu não fiz roteiro, né? Vou fazer um bate-papo e contar o que eu sei, a minha experiência de como vender Hof dentro do consultório. Então, é assim, se você já é um profissional que está iniciando na Hof, mas já tem o seu consultório, já tem os seus clientes, primeira coisa, os seus clientes, eles têm que saber que agora você faz mais essa especialidade, que você tem esse serviço dentro do seu estabelecimento, porque assim, às vezes a pessoa fica meio receosa, né, de divulgar, de como divulgar. Então, como começar a divulgar isso? Uma ideia é você fazer um folder, né? Faz um folder com alguns procedimentos, os principais procedimentos da harmonização facial, com textinhos pequenos falando sobre esses procedimentos, e no final põe lá, informe-se com o seu dentista ou informe-se na recepção, né? E aí, lógico que se for na recepção, você tem que ter uma funcionária ali treinada para dar essas informações a respeito da harmonização facial, saber falar o que é a harmonização facial. Então, esse é o primeiro ponto. O seu cliente, o seu paciente, ele tem que saber que agora você faz a harmonização facial. Como que você pode fazer a divulgação? Além da divulgação com esse folder dentro do consultório, boca a boca na cadeira, o que eu sempre falo que você pode fazer é pedir para sua secretária fazer, por exemplo, um recadastramento dos seus pacientes. Na hora que ela for ligar para esse paciente, fala: oi, dona Maria, olha, aqui é do consultório da doutora tal, estou ligando para atualizar o seu cadastro. E ela vai falar, né? Ó, endereço continua o mesmo, confirmando lá os dados da pessoa. E aí, nesse meio, né? Lógico, tem pessoas que vão ser mais fechadas, não vai ter essa abertura, mas nessa conversa, tentar desenvolver uma conversa, falar: olha, aproveito para informar que agora a gente tem harmonização facial aqui no consultório também. Né? Se for uma pessoa que abra para a conversa, na hora ela vai perguntar: o que é harmonização facial? Né? E aí a pessoa fala: olha, são os procedimentos, né, para harmonizar face e sorriso. Então entra a toxina, entra o preenchimento de lábio, preenchimento da massa do rosto, enfim, falar numa linguagem, lógico, né, mais acessível ao paciente, mas essa pessoa vai desenvolver uma conversa e vai acabar falando que tem isso no consultório. Lógico que vai ter paciente que não vai dar abertura para essa conversa, mas aí é importante falar o seguinte para todos os pacientes: olha, salva o nosso WhatsApp no seu celular, porque aí você vai saber das novidades da clínica através da lista de transmissão que a gente faz por WhatsApp. E aí você pede, faz um videozinho, você faz um videozinho e manda para essa lista de transmissão do WhatsApp, né? Um videozinho: olha, eu sou, por exemplo, eu sou a doutora Lara Surpreso e estou aqui para falar para vocês que agora a gente tem mais uma novidade aqui na clínica, a harmonização facial. E aí fala um pouquinho sobre o que é a harmonização facial, faz um vídeo curtinho e manda para essa lista de transmissão, tá certo? Isso é uma outra forma de você divulgar que você tem isso na clínica, tá? Outra coisa, não esquecer das redes sociais. É importante você usar, né, essa ferramenta. Hoje não tem como fugir disso, né? Então, divulgar na rede social, no Instagram, que você tem essa especialidade agora na clínica, coloca videozinhos de pacientes que fizeram procedimento com você, se você já fez algum procedimento lá
no Instagram, no Stories, ou se não, ainda não fiz nenhum procedimento, não tem problema, coloca uma foto bonita e fala alguma coisa sobre o procedimento. Você tem que entregar conteúdo para o seu paciente no Instagram. Então, você não vai pôr no Instagram assim, agende sua consulta, venha falar conosco. Não, você vai somente dar conteúdo. Então, você faz uma publicação sobre preenchimento labial, uma publicação sobre malar, vai falando da harmonização facial dentro do seu Instagram. Quando você começar a fazer os seus casinhos, pede autorização para o paciente e posta os seus casinhos no Stories, ou se não quiser postar, você pode um pouquinho antes de fazer, falar, olha, eu estou aqui preparando as coisas para atender meu paciente, né? No final, você pode fazer uma foto com o paciente, acabamos de finalizar o procedimento, por exemplo, de preenchimento labial. Então, tudo isso é legal para você mostrar para o seu paciente, mostrar para quem te segue que agora você faz esses procedimentos de harmonização facial. Agora, vamos falar de fidelização. Então, por exemplo, você conseguiu passar essa mensagem para o seu paciente, né? Que você faz a harmonização facial. Antes disso, voltando um pouquinho, você pode também fazer parcerias. Você pode fazer parceria com clínica de estética, por exemplo, esteticista, tem um monte de coisa que elas não podem fazer, né? Elas vão fazer um preparo de pele e depois vão indicar você para fazer o restante dos procedimentos. Você pode fazer parceria com academias, né? Com salões de beleza. Então, fazer algumas parcerias para que você tenha indicação de pessoas que procuram essa parte estética. Isso também é uma outra maneira de você conseguir começar a divulgar o seu serviço. Aí você já divulgou, o paciente chegou até você. Aí que você vai fazer a venda do seu serviço, né? Então é muito importante, primeira coisa, gente, essa primeira consulta tem que ser cobrada, tá? A gente não faz orçamento, tá bom? O que a gente faz é uma consulta. Você gastou uma fortuna em cursos para você ter embasamento científico, saber o que pode e o que não pode fazer. Então, você faz uma consulta de avaliação da face, da pele do paciente, das proporções faciais, para dar um diagnóstico e um planejamento. Então, essa consulta tem que ser cobrada para ela ser valorizada, porque você vai ficar ali com o seu paciente pelo menos uns 40 minutos. Então, nesse primeiro contato, primeira coisa, ele tem que chegar no seu consultório, lógico, né? Encontrar um ambiente agradável, ser bem recebido pela sua recepcionista, ter um cafezinho, né? Tudo isso eu já falei bastante aí nos meus canais, né? Você tem que ter essa recepção do paciente, né? Receber o paciente bem, aí ele vai para a sua sala de consulta, você vai esmiuçar a anamnese, entender quais são as expectativas do seu paciente, e aí sim você vai fazer o plano de tratamento. É sempre bom também você ter um mimo para o seu paciente. Então, por exemplo, você ter um gloss labial para dar nessa primeira consulta para o seu paciente, né? Quando ele iniciar o tratamento propriamente dito, você tem uns kitzinhos que você manda fazer em farmácia de manipulação, uns kitzinhos básicos de home care, né? Um sabonetinho facial, um hidratante facial, você pode até pôr uma vitamina C, e aí você faz um kitzinho para você entregar nessa primeira consulta, que já vai agregar o home care que você vai passar para o seu paciente. Então, tudo isso faz com que você fidelize o seu paciente no consultório, tá certo? E, lógico, o mais importante é fazer com amor, com dedicação, realmente entregar um resultado para o seu paciente, que com certeza ele não vai te largar e vai indicar outros pacientes para você, né? Então é um conjunto de coisas, uma somatória de coisas que vai fazer com que esse paciente seja fiel a você, tá bom? Outra coisa aqui que eu tô lembrando aqui, não fiz roteiro, não fiz nada, tô com
Estou lembrando aqui o que eu faço no dia a dia do consultório, né? Outra coisa legal é assim, foto, né? É muito legal. Então, quando o paciente chega, a hora que você vai fazer a primeira consulta, faz uma foto do paciente e discute aquela foto junto com o paciente. Então, na foto, se você não tem uma TV, não precisa, você pode mostrar ou no próprio celular ou no tablet. Aí você já mostra essa foto para o seu paciente e aí você já vai mostrar onde estão as deficiências, por que, que precisa daquele determinado procedimento, mostra um antes e depois na consulta para o seu paciente, para ele ver, né, como que são os resultados, deixa claro que o resultado é individual para cada paciente, mas só para ele ter ideia do que aquele procedimento faz na face, né, ou do que um conjunto de procedimentos pode fazer por uma face. Então, dessa forma, por isso que essa primeira contato com o paciente não pode ser encaixe, não pode ser rapidinho, tá? O paciente tem que vir, sentar, conversar, você tem que entender a expectativa do seu paciente, para aí sim você entregar um plano de tratamento que seja possível, que agrade e que tenha resultado, tá bom? Eu tenho certeza que dessa forma você vai ter muito sucesso aí em captar pacientes para harmonização facial. E para você, né, Vanessa, que é do meu curso, que me pediu esse vídeo e que é do meu curso, Hof Total Online. No curso, a gente tem lá uma parte que é só de captação de clientes, tá bom? Então, dá uma olhadinha nas aulas, põe todos os passos bonitinho em prática, que com certeza vai dar certo, tá bom? Espero que eu tenha ajudado. Se você gostou desse vídeo, compartilha, comente, que eu vou ficar muito feliz. Se tiver alguma sugestão para o próximo vídeo, deixa aí nos comentários, que eu vou fazer o possível para poder atender. Até mais!